Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pitch Exatas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre número misto e fração imprópria. Para quem não sabe o que é uma fração imprópria, eu postei no vídeo anterior sobre fração própria, fração imprópria e número misto. As três formas como uma fração pode aparecer para nós, tá bom? Se você gostar desse vídeo, se inscreve no meu canal, curte e compartilha com alguém que possa ser beneficiado com ele. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, vem comigo. Bom, então, para iniciar, nós vamos com uma pergunta, né? De onde surgem os números mistos? Todo número misto, ele surge de uma fração imprópria. Relembrando que é uma fração imprópria é a fração onde o numerador é maior que o denominador. Então, eu trouxe uns exemplos, eu trouxe 4 exemplos de frações impróprias, que nós temos o numerador maior que o denominador, então por isso que ela tem essa classificação. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma essas frações impróprias em número misto. Bom, primeiramente nós vamos olhar a fração. No primeiro exemplo, nós temos 20 sextos, nós temos que dividir o 20 por 6, porque você tem que lembrar, se você é aluno, você tem que lembrar que uma fração é uma divisão, é sempre uma divisão do numerador pelo denominador. E se você é professor e tem que falar e abordar esse assunto para o seu aluno, sempre lembre o aluno que quando ele ver uma fração, ele tem que identificar ali uma divisão do numerador pelo denominador. Não esquece essa dica. Então, se nós temos 20 sextos, vamos dividir então o 20 por 6. 20 dividido por 6. Bom, então você tem que pensar na tabuada do 6. O número mais próximo do 20, que não passa de 20 na tabuada do 6, é o número 18, que é 3 vezes 6. Então, dá 3 vezes, que dá 18. Nós vamos subtrair, vai sobrar 2. Para escrever um número misto, nós precisamos do resto. Então, nós não damos sequência à multiplicação, à divisão. Porque se nós dermos sequências à divisão, nós vamos encontrar um número decimal. E não é essa a intenção. Nós queremos encontrar um número misto. Então, eu dividi o 20 por 6 e encontrei 3 exatos, né? 3 inteiros, e sobraram 2. Para colocar isso em número misto, eu pego a parte que deu inteira, então, nesse caso, nós temos o 3 como inteiro, então, nós temos 3 inteiros e o nosso resto é a parte fracionária. Por quê? Porque sobrou 2 que nós não dividimos por 6. Então, sobrou 2 para ser dividido por 6. Então, o 2 para ser dividido por 6. Deixamos em forma de fração. Não dá para dividir, a gente deixa assim. Com isso, nós conseguimos obter o número misto 3 inteiros e 2 sextos. 2 de 6. 2 divididos por 6. Tá bom? Agora vamos ver o outro exemplo. 34 quintos. O que a gente vai fazer, então, para transformar essa fração imprópria em um número misto? Nós vamos resolver a divisão. 34 dividido por 5. Lembrando que uma fração é uma divisão. Tem o 34 na tabuada do 5? Não. Os números que são divisíveis por 5, que estão na tabuada do 5, eles acabam com 0 e com 5. Então, o 34 não está na tabuada do 5. O número mais próximo que não passa do 34 é o 30. Então, quem é que vezes 5 dá 30? 6. Então, nós temos 6 exatos e vamos subtrair o 30 e vai nos restar 4. 4 de resto. Então, agora nós temos como escrever um número misto, porque nós temos uma parte inteira no quociente e um resto. Nós precisamos de um resto para escrever a fração que acompanha o número misto. Então, nesse caso, nós temos 6 inteiros, porque deu uma divisão exata por 6, só que sobrou 4, então nós temos 4 que sobrou dividido por 5, então 4 quintos. Vamos ver mais um exemplo.
14 quartos. Vamos dividir, então, 14 por 4. Vamos pensar na tabuada do 4. O número mais próximo, que não passa do 14, é o 4 vezes 3, que é 12. Então, 3 vezes 4, 12. Vamos subtrair o 12 e vamos obter como resto o número 2. Então, nós encontramos exatos número 3 e ainda nos restou 2. Então, nós escrevemos o número misto. 3 inteiros e 2 quartos. Vamos lá. O último exemplo. 54 quintos. De novo, né? Na tabuada dos 5, os números eles acabam com 0 ou com 5. Então, 54 não é divisível, não dá uma divisão exata por 5. Mas a gente quer escrever um número misto, então a gente faz a divisão. O número mais próximo do 54, a gente sabe que é o 10, que é 50, mas vamos fazer a divisão de uma forma mais simples ainda, para quem tem um pouco de dificuldade de dividir. Vou mostrar para vocês. Nós pegamos o 5, porque o 5 dá para dividir por 5, então vai dar uma vez, que dá 5, que aqui vai sobrar 0. Nós baixamos o 4. Dá para dividir o 4 por 5? Não dá. Quando não dá, nós temos que colocar um 0 no quociente. Desci o número 4 e não deu para dividir por 5, eu coloco um 0 no quociente. Aí, como eu quero um resto, eu deixo esse 4 como resto. Então, ficou 10 vezes exatas e sobrou o número 4 como resto. Então, nós temos com esse número 10 inteiros e 4 quintos. Bom, então essa é a forma de, através de uma fração imprópria, encontrarmos um número misto que ela representa. Toda fração imprópria representa um número misto. No vídeo passado, eu falei para as pessoas que eu vejo que muitos alunos têm dificuldade para entender como pode, se uma fração ela é parte de um total, como pode em uma fração nós termos um numerador maior que o denominador. Vejam que em todos esses casos nós temos 20 de 6, 34 de 5, 14 de 4, 54 de 5. Como que eu vou ter um número maior de um número menor? Então, para os alunos entenderem bem como pode, numa fração, o numerador ser menor que o denominador, nós precisamos mostrar esse conceito, que é o conceito de número misto. Então, sempre que o aluno ver uma fração onde o numerador é maior que o denominador, para ele não ficar confuso, ele tem que saber, essa fração, ela é um número misto, ela é composta por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Vamos lá, vamos ver mais uns exemplos aqui. Agora, nesses outros exemplos, nós vamos ver como é que a gente transforma um número misto numa fração imprópria. Vejam que nós transformamos a fração imprópria no número misto e agora nós vamos fazer o contrário. Nós temos o número misto e vamos escrever a fração imprópria que esse número misto representa. Para escrever, então, a fração imprópria que representa esse número misto, nós vamos então ensinar para as crianças uma regrinha. Eles vão multiplicar, eles vão primeiro olhar o número misto, né? Esse primeiro número misto aqui que nós temos é 2 inteiros e 3 quintos. 2 inteiros e 3 quintos. Para transformar esse número misto numa fração imprópria, o aluno precisa multiplicar o numerador pela parte inteira e o resultado somar com o numerador. Então, multiplica o denominador da fração pela parte inteira, o resultado soma com o numerador. Então, a gente vai fazer 5 vezes 2, que dá 10, aí 10 mais o numerador, 3. Então, vai ficar 13 quintos. E aí a gente mantém a fração, porque o que a gente quer encontrar aqui? A gente quer encontrar uma fração que nós sabemos que é uma fração imprópria, porque um número misto ele gera uma fração imprópria e ele vem também de uma fração imprópria.
Nós queremos encontrar uma fração imprópria. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica o denominador pela parte inteira, o resultado a gente soma com o numerador e escreve isso sobre a fração, sobre o denominador que já está ali, que já aparece para nós. Por isso que nós ficamos com 13/5. Vamos ver o outro exemplo. 3 inteiros e 7 meios. Então, nós vamos multiplicar aqui e somar o resultado aqui. Com isso, nós vamos encontrar, então, 2 vezes 3, aqui, 2 vezes 3, vai dar 6. Aí, 6 mais 7 vai dar 13. 13 sobre 2, o denominador continua o mesmo. 13 sobre 2, 13 meios. Agora, no outro exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicando aqui e somando o resultado aqui. Vamos fazer aqui no outro também, já vou deixar indicado. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. O denominador permanece o mesmo, 17 terços. Outro caso, outro exemplo. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. 25 terços, continuamos com o mesmo denominador. Então, viu como é fácil? É só o aluno praticar, entender o que é um número misto, entender o que é fração imprópria, para ele saber o que ele está fazendo, né? Não apenas quando vê um número um pouquinho maior e uma fraçãozinha no lado, ele vê, eu preciso multiplicar aqui, dividir aqui, sem saber o que ele está encontrando. Então, é sempre importante nós mostrarmos os conceitos, o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque onde ele entende, onde ele sabe o porquê que ele está fazendo, a compreensão fica muito mais fácil. Vamos ver, então, aqui outros exemplos. Aqui, eu estou mostrando que nós podemos representar um número misto através de desenhos. Então, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês. A partir do desenho, nós vamos escrever o número misto e depois nós vamos escrever a fração imprópria que ele representa. Bom, então aqui no primeiro desenho, né? Eu vou pegar, então, essa figura toda e vou pintar de preto, essa figura toda e pintar de preto. E essa outra aqui que está dividida em 4 partes iguais, eu vou pegar só 2 partes. Não, vou pegar 3 aqui, 3 partes. Bom, aí a gente pede para o aluno, represente a parte pintada em número misto. Aí o aluno tem que saber, tem que olhar para o desenho e pensar, como é que eu vou representar isso, né? Aí a gente tem que falar, você pintou todo um desenho, você pintou todo outro desenho, e o terceiro desenho eram 4 partes e você pintou só 3. Então, o que você pintou todo são os seus inteiros. Quantos desenhos inteiros você pintou? 2 desenhos inteiros. Então, nós temos 2 inteiros. E a outra, a terceira, você pintou toda? Não, pintei 3 partes de 4 partes. Então, isso é uma fração. Qual é a fração que representa 3 partes de 4 partes? 3 partes de 4 partes, 3 quartos. Com isso, nós temos, então, a fração que representa aquele desenho, 2 inteiros e 3 quartos. No outro exemplo, nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5 barras. Eu vou pintar 4 barras todas de preto, cada uma. Vamos lá, tô pintando. E a quinta barrinha, a gente consegue observar que está dividida ao meio, né? Então, eu vou pintar só a metade dela. Agora, como é que a gente representa essas barrinhas com uma parte inteira e uma parte mista? Bom, você tem que ver, você tem que falar para o aluno que ele precisa contar quantas barrinhas ele pintou toda, inteira. Foram 4 barrinhas pintadas inteiras. Então, isso representa o inteiro do meu número misto. 4 barrinhas inteiras. E a última barrinha, a quinta,
ela foi dividida em duas partes iguais e ela foi pintada somente a metade. Então, eu tenho uma parte de duas. Eu tinha duas partes iguais e pintei apenas uma parte. Como é que a gente representa uma parte de duas, ou metade da barrinha? Uma parte de duas é a mesma coisa que um meio. Então, essas são os números mistos que representam esses desenhos. Bom, agora eu vou mostrar, nós já vimos, mas eu vou fazer, né? Vou resolver como é que a gente faz, então, como é que a gente escreve esse número misto em fração própria. Só relembrando, multiplicamos aqui e somamos aqui. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 quartos. O denominador da fração continua o mesmo, a gente não muda. Aqui também multiplica e soma e repete o denominador. A gente pode até já começar, se quiser, pelo denominador. O denominador vai ser o 2. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 9 meios. Então, com isso, nós pegamos, através do desenho, escrevemos o número misto e escrevemos a fração imprópria que esse número misto representa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!